Olá, irmãos. Estamos na terceira semana dos 21 dias de oração e jejum. Na terceira semana, a ênfase é orar pela igreja, orar por uma igreja poderosa, orar por um avivamento, um despertamento de Deus em nosso meio e orar pelo ministério que o Senhor Jesus nos confiou. Hoje é o 16º dia com o tema Os benefícios da comunhão, e a ênfase é sobre a unidade da igreja. A devocional de hoje está no Salmo de número 133, que nos diz o seguinte: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Essa união é como óleo derramado sobre a cabeça de Arão, escorrendo pela barba, até a bainha da roupa do grande sacerdote. Essa união perfeita é como o orvalho que cai sobre o monte Hermon e desce sobre os montes de Sião. O Senhor derrama ali suas bênçãos e dá vida eterna. Este salmo, ele é do tipo chamado Salmo de Romagem. Era um salmo em que os peregrinos eles iam cantando ou recitando a Jerusalém para adorar a Deus no templo. E fica fácil a gente entender por que eles cantavam este salmo e a alegria deles também, porque remetia à esperança que eles tinham de Deus abençoar a nação e assim trazer um futuro glorioso para eles. E diante deste tema e diante desse sentimento exultante, do povo buscar ao Senhor Deus, o salmista vai nos apresentar aqui alguns benefícios da comunhão. E é fantástico olhar para um texto tão pequeno, mas algo tão grandioso que Deus nos apresenta. O primeiro benefício que a comunhão nos traz é gerar em nós valor e satisfação também. A comunhão gera valor em nós, valor ao nosso coração, à nossa alma e satisfação também. A união que o salmista está falando aqui não é uma mera união ou encontro social de uma festa. Aqui ele está falando de viver em união, de algo constante, dia após dia e para todos sempre também. É muito mais do que um encontro social e assim, logo depois que termina aquele encontro, tem um aperto de mão e um desejo de boa viagem. É mais do que isso. O salmista ele vai usar dois adjetivos aqui. Primeiramente ele fala de bom. Quão bom! O sentido é formoso, magnífico, precioso. E também ele usa o adjetivo suave, que significa prazeroso, deleitoso, harmonioso. Quando nós juntamos essas duas palavras, bom e agradável bom e suave ele está dizendo que é precioso, é de valor, é prazeroso, é agradável viver em comunhão com os irmãos. Existem aspectos íntimos aqui, como a alegria, a segurança, a completude de um para com o outro, que faz parte de todo o pacote. A comunhão gera valor para as nossas vidas, como também prazer, satisfação para a nossa alma. Mas um segundo benefício que o salmista vai nos apresentar neste texto é que a comunhão nos santifica e confirma também a presença de Deus e as bênçãos de Deus na nossa vida. Interessante que ele vai usar uma figura aqui do óleo, o óleo perfumado. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós vemos que o óleo ele tinha várias funções. Era muito útil, inclusive, por exemplo, para a apresentação das pessoas. Trazia, naquela época, uma aparência de beleza e de limpeza também. Além de ser usado como medicamento, também como remédio nas feridas, era usado, inclusive, como um produto de beleza nas cortes, ou até mesmo como cosmético propício ao amor, mas também usado na consagração de sacerdotes e de reis também. E a comparação fica mais intensa e maravilhosa quando a continuação do texto fala da aplicação deste óleo, quando ele diz que este óleo desce sobre a cabeça de Arão. É interessante que, além do uso natural do óleo, como benefício naquela época para a saúde, vida, comércio, ele faz uma associação aqui com Arão, no qual o óleo vai representar a ação de Deus de abençoar e de conferir autoridade, seja para um sacerdote ou para um rei também. E no caso aqui de Arão, está mostrando, representando que não apenas eles foram separados para o serviço a Deus, não apenas ele e seus filhos também, mas mostrando a perpetuidade do chamado de Deus para com a nação de Israel e para também com a sua descendência.
Deste modo, Davi está mostrando que a comunhão, o valor e a durabilidade dela vem através do Senhor, é o Senhor que vai proporcionar isso. A comunhão é promovida por Ele e é mantida também por Ele também. Costumo dizer que o nosso Senhor Jesus é um mediador, tanto para a salvação, como também para a comunhão. Ele é o mediador entre um e outro, entre os irmãos também, mostrando assim, ao usar esta figura, a confirmação da presença do Senhor, como também ele tratando de santidade para que nós possamos ter comunhão verdadeira e abençoadora de um para com o outro também. Um terceiro benefício que o salmista vai trazer aqui, ele vai usar uma segunda figura do orvalho, e aqui mostrando que a comunhão traz consolo e refrigério para nós, a comunhão traz vigor e ânimo. A comunhão ela traz refrigério e vigor para as nossas vidas. A comunhão traz consolo e ânimo para nós. A ideia do orvalho que cai aqui é o suprimento de Deus para as pessoas, para a terra, para a vegetação e para os animais também. Tudo isso sendo provido de Deus. E quando eu falo aqui que o orvalho cai também sobre Sião, sobre o Monte Hermon e sobre Sião, está dizendo que Sião, que é a receptora deste orvalho sobre o monte, e ali surge a cidade abençoada pelo Senhor Deus, está mostrando que Deus é que dava esta bênção à cidade, e mostrando também o futuro glorioso dessa cidade, que o Senhor Deus iria para sempre conduzi-la, preservá-lo dentro do seu propósito também, mostrando assim que o povo estava sendo alvo das bênçãos do Senhor. A comunhão entre os irmãos, ela vai, porque é o Senhor que promove, traz alegria, traz consolo, traz refrigério, traz vigor e traz ânimo para a nossa vida também. E por último, a comunhão ela é ponte, ela é um meio para outras bênçãos e também para o agir de Deus na nossa vida. A comunhão ela não é um fim em si mesma, ela é uma ponte para algo a mais. Interessante que o Salmo termina no versículo 3 dizendo que o Senhor derrama ali, ou seja, na comunhão, o Senhor derrama ali a vida e a bênção para todos sempre. Na comunhão, a bênção ela viria sobre a terra por causa da comunhão do povo, a comunhão com Deus e a comunhão também de uns para com os outros. Assim, a gente vê na palavra que assim como aqui tem a questão da comunhão, nós vemos na palavra de Deus outros princípios que também são tratados por Deus como pré-requisitos para que algo aconteça, como por exemplo a oração. Oração. Se Deus já sabe tudo que nós vamos falar e tudo que está no nosso pensamento, então para que orar? Para que falar? A questão não é informar Deus sobre algo que está acontecendo ou que está acontecendo conosco, mas a questão é que Deus estabeleceu a oração como um princípio para que a vontade dele seja estabelecida na terra através da nossa participação, através da oração. Então é necessário orar, é preciso orar. É por isso que o Senhor Jesus falou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, porque faz parte do princípio, do pré-requisito de Deus para ele executar e cumprir, realizar, estabelecer a sua vontade aqui na terra. Como, por exemplo, outro princípio que é a pregação do Evangelho, o evangelismo. Se Deus já sabe tudo, todos que vão aceitá-lo, e se é Ele que convence, então para que a gente prega? A verdade é que Deus estabeleceu como um princípio, como diz a palavra dele. E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Benditos, abençoados, felizes são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Então é preciso pregar para que ouçam, para que creiam e para que sejam salvos. Assim também é a comunhão. Assim também funciona com a comunhão. Inclusive para que as pessoas possam conhecer a Jesus, o nome de Jesus. Lá em João capítulo 3, verso 34 e 35 diz o seguinte: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. Olha que coisa fantástica. Portanto, a comunhão ela deve ser preservada a todo custo. A nossa vida depende da comunhão. O derramar das bênçãos de Deus depende da nossa comunhão.
E o testemunho do Evangelho de Jesus depende da nossa comunhão, de amarmos uns aos outros também. Para isso e por causa disto, eu preciso fazer a minha parte na comunhão, consertar a minha parte na comunhão, conserte a sua parte na comunhão, limpe seu coração, para que Deus possa usá-lo para amar. Limpe seu coração das indiferenças que talvez você tenha um com o outro ou com alguma pessoa. Limpe seu coração talvez de algum ressentimento, de alguma mágoa. Limpe seu coração talvez de alguma decepção. Essas coisas fecham o nosso coração para Deus e para o outro. Ou fecha para o outro, e se fecha para o outro, fecha também para o Senhor Deus. Nós precisamos reconciliar. Reconcilie, se for preciso, reconcilie com alguém, com algum irmão em Cristo. Abra seu coração para o outro, abra seu coração para a comunhão. Deixe Deus agir em você e trabalhar através de você, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus eterno, em nome de Jesus, nós reconhecemos o poder da comunhão, reconhecemos também a necessidade de vivermos em comunhão. A nossa vida depende da comunhão com o Senhor e também reconhecemos que a nossa vida depende da comunhão também de uns para com os outros. Sabemos também, ó Deus querido, que a comunhão ela é essencial para a pregação do Evangelho, para a expansão do Teu reino, da igreja. Por isso pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor abençoe a unidade da Tua igreja, a comunhão da Tua igreja. Tire todas as barreiras, Senhor, seja do nosso coração, do nosso agir, em nome de Jesus. Que haja um amor livre de uns para com os outros no Senhor. Um amor verdadeiro, ó Deus, assim como o Senhor nos amou. Possamos amar de verdade aqueles que são os nossos irmãos da nossa igreja, em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor use as nossas vidas para proclamar o Teu amor. Que o Senhor tire todos os empecilhos, todas as barreiras no nosso coração e coloque no nosso coração alegria, prazer de estarmos juntos, alegria, satisfação de estarmos um com o outro. Pai querido, abençoe. Sare a nossa igreja de qualquer que seja barreira, dificuldade, empecilho para o desenvolvimento, crescimento, a comunhão com o Senhor e uns para com os outros também. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Separe hoje um tempo para você buscar a Deus, um tempo para você orar ao Senhor Deus. Separe um tempo também para você jejuar. Talvez separe um período do dia ou do dia inteiro para que você jejue e de forma intensa busque ao Senhor. E nós temos também alguns motivos de oração para hoje. Então ore por nossa comunhão com Jesus, pois a força da igreja depende da nossa submissão ao Senhor Jesus. Ore também para que seu coração seja quebrantado pela palavra e seja voltado para seus irmãos em Cristo. Ore para que seu coração se volte para o outro. Ore também para que seu coração seja limpo, limpe seu coração de toda barreira contra os irmãos. Ore também, peça a Deus reconciliação entre os irmãos e perdão mútuo, havendo necessidade para isto. Também ore para que tenhamos uma comunhão boa e agradável, como o Senhor Deus deseja para nós. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.